Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra, um grande prazer estar compartilhando esse tempo tão especial de Deus na vida de vocês, né? Esse momento tão importante, né, da semana que nós nos encontramos, nos reunimos. E agora, né, já estamos aí num processo de mais alguns dias aí, talvez mais umas 2 semanas, e nós já pretendemos fazer cultos lá na nossa área, novamente, né, no nosso altar, ainda de uma forma precária, certamente, sobre isso, vai ficar pronto somente lá para setembro, de fato mesmo, a igreja, não tem como acelerar, não tem como fazer diferente disso. Então já estamos planejando justamente aí para Rosh Hashanah, né, na verdade ficar pronto, né, todo aquilo lá para justamente começar um novo ciclo de leituras e tudo mais, a partir disso. Então nós já estamos aí organizando junto com o pessoal que trabalha na obra e tudo mais, para que isso aí venha a se concretizar logo no começo de setembro, para que a gente dê a última decoração, a última coisa, numa parte da casa só. Não vai ser possível fazer tudo. Tudo é impossível até setembro a gente deixar pronto. Mas, para Deus, nada é impossível. E é nisso que eu creio que justamente possamos realmente colocar ter esse tempo de esperança, né, de poder adiantar algumas coisas nesse sentido. Mas pelo menos a parte de culto, a parte realmente de receber vocês e ter condições de banheiros em ordem, banheiro tudo certo, entendeu? De lugares confortáveis para vocês pelo menos sentarem e apreciarem, né, esse tempo novo, no novo cantinho que Deus está preparando para vocês. É um tempo realmente maravilhoso que Ele vai trazer, uma decoração nova, tudo novo. Inclusive essa semana vai entrar agora, nós já vamos ver parte do material da decoração, para já começar a fazer um trabalho já de adaptação, já de encaixes e uma série de coisas mais, para que fique uma forma realmente muito bonita, muito proveitosa, e que a gente possa fazer um tempo realmente que vocês estiverem aqui na nossa igreja, né, na tua igreja, podemos dizer assim, que você também faz parte dessa igreja, podemos dizer assim que será um tempo novo, um tempo onde você vai entrar em contato, tanto com o antigo como o novo. Vai entrar em contato com a palavra de Deus, na sua forma mais original possível, trazendo todas as explicações, trazendo tudo nesse sentido, que é o novo tempo que Ele já está planejando para depois de Rosh Hashanah, quando começar o novo ciclo de leituras. Começando lá em Bereshit, né, no Gênesis, novamente, e vamos começar esse novo ciclo de leitura de uma forma bem diferente. Tá? Já está dando as direções, já está dando todo o começo, já está dando tudo certinho para nós, de como Ele quer que seja feito. E assim nós vamos colocar a casa da forma como Ele quer, óbvio, né? Mas numa atmosfera onde, quando você entrar, você já vai sentir a presença do Senhor, já vai sentir que algo é diferente aqui dentro. Porque nós que já estamos aqui na obra, já dá para sentir, né, esse amor dele pelo que ele está fazendo e tudo mais, nos orientando o tempo inteiro, entendeu? Mudando até alguns conceitos de engenharia, e realmente, para alguns é loucura, né? Mas para Deus tudo é possível, principalmente aquele que tem fé e realmente produz de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade pessoal, ok? E hoje, já entrando na porção de hoje, que nos traz realmente esse tempo, começa a semear o tempo novo, né? Que hoje nós vamos falar sobre o Tribunal da Palavra, né? Uma convocação para a geração da travessia. E nós somos essa geração da travessia. Porque aí ele vai nos sustentar através da passagem de Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
começamos assim. Eu gostaria de, junto com vocês, fazer uma oração para iniciarmos tudo isso daqui de uma forma mais incisiva. Foi assim que ele determinou e assim realizarei de acordo com a vontade dele, se vocês me permitem. Okay? Senhor nosso Deus, não permitas que essas palavras de hoje sejam apenas ouvidas. Permita que permaneçam, que atravessem essa geração e alcancem os filhos dessa geração e os filhos dos nossos filhos. Que quando essa voz já não puder mais ser ouvida, a tua palavra continue falando. Porque homens passam, ministérios passam, impérios passam, civilizações passam, mas a tua palavra permanece para sempre. Que o teu Espírito transforme esta proclamação de hoje em um memorial vivo da tua aliança, para que toda geração que a ouvir seja chamada de volta ao Filho, ao Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá. Hoje, a porção que vai dar introdução a tudo isso se chama Devarim, que significa palavras, né? Estas são as palavras, né? Que vai do livro que nós conhecemos como Deuteronômio, que foi assim determinado na Septuaginta, que ele fosse nomeado, né? Renomeado dessa forma, mas o conceito original é Devarim, que significa estas são as palavras, né? São palavras, né? E o tema hoje é a voz que chama ao retorno, do deserto ao tanque, da lei ao Messias, ok? Os nossos textos básicos de hoje, como a gente sempre faz, vai de Deuteronômio 1, versículo 1 até 3, 22, João, capítulos 4 e 5, a Haftará de Isaías 1, do versículo 1 ao 27, e a Brit Hadashah, né, complementar, Hebreus 3, do versículo 7 ao 19, ok? E hoje não estamos reunidos aqui para ouvir mais um sermão, como já tinha dito, que hoje é uma coisa diferente. Também não estamos reunidos aqui para analisar o texto antigo. Vocês conhecem, vocês aí que se dedicam um pouco mais, vocês leem, né? Vocês sabem do que se trata, vocês sabem aí, pelo menos aqueles que conhecem a palavra de Deus, olham para a Bíblia e não apenas olham para ela, leem, né? Fazem questão disso daí. Ele vem falar que hoje nós fomos convocados. Essa é a grande verdade. Não por um homem. Não é por mim, não é por qualquer pessoa, não é por um ministro, não é por uma instituição, não é por uma tradição. Longe disso. Hoje nós estamos sendo convocados, sim, mas pela palavra do Deus vivo. Porque existem momentos na história nossa, pessoal, da família, de Israel, em que Deus não reúne seu povo para entregar informações. Ele reúne seu povo para estabelecer memoriais. É exatamente isso que acontece no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. O nome hebraico desse livro, como eu disse, não significa simplesmente Deuteronômio. Seu nome original é Elech HaDevarim. Estas são as palavras. E isso muda completamente a nossa leitura. Moisés não está escrevendo um livro, porque a partir de agora, não é mais Deus disse, Deus falou, Deus orientou. Agora é Moisés escrevendo a narrativa. Porque ele sabe que seu momento final chegou. É o último legado que ele deixa. É a última forma que ele tem de fazer o povo voltar para a aliança e permanecer na aliança. E ele está estabelecendo um tribunal. Com o livro de Deuteronômio, ou Devarim, ele está estabelecendo esse tribunal. Mas não é um tribunal humano.
Longe disso. É um tribunal da aliança. É a situação que sabemos o quanto ela é quebrada. E nós somos especialistas em quebrar alianças com Deus. No tribunal da palavra, não são julgadas apenas as ações. São julgados corações. São julgadas gerações. São julgadas respostas dadas às palavras de Deus que ele confiou ao povo. Quantas vezes você recebeu uma palavra de Deus e você virou as costas? Você recebeu uma direção de Deus e não deu ouvidos. Quis fazer sempre do seu jeito. E hoje muitos imaginam que um tribunal existe apenas para condenar. Mas, nas Escrituras, Deus estabelece um tribunal porque deseja restaurar sua aliança. É assim desde o princípio. Aliança adâmica, noética, abrâmica, davídica, de Moisés e a nova aliança. Hoje mesmo nós quebramos a nova aliança. Todos os dias. Criticamos todo mundo, fazemos aí aquele negócio do tipo pegar, eis que dou e deixo mandamentos, amai uns aos outros, como eu vos amei. Assim disse Jesus. Como é que você pode amar como Jesus, se dizer cristão, sem que você tenha verdadeiramente Jesus dentro de você? Jesus até hoje é uma peça de altar, apenas isso. É o que deu para perceber esses últimos tempos. Porque quando as pessoas estão saindo da igreja, Jesus continua lá no altar, e não dentro das pessoas. O tribunal da palavra não nasce no desejo de punir. Jamais. Porque Deus nos ama. Porque Deus, isso daí nasce, esse tribunal da palavra nasce do amor de um Deus que não aceita perder os seus filhos para a própria dureza do coração. Porque toda vez que Deus decide inaugurar uma nova estação da sua história, ele primeiro estabelece o tribunal da sua palavra. Se você prestar atenção, Deus sempre te dá oportunidade. Deus sempre escreve um novo capítulo na sua vida. Ah, mas eu perdi, aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus me tirou isso, Deus me tirou aquilo. Concordo. Mas é aí que você tem que se refletir. Meditar na própria palavra de Deus. Ele está te abrindo um tempo novo. Um tempo realmente da prosperidade. Onde Ele quer mudar. Onde você faça de uma forma diferenciada o que você escreveu até agora. Escreva de uma forma nova. Não da mesma forma, do mesmo jeito. Porque você voltar a trabalhar com o teu passado, assumir que você não deixou a velha natureza. Você não abandonou. Se o teu passado é tão importante, é porque você não abandonou a velha natureza. Você ainda desfruta dela. E isso foi assim antes, em Canaã. Foi assim antes do reino. Foi assim antes de Pentecostes. Foi assim antes da expansão para as nações, quando ele envia, espalha o povo pelas nações. E continua assim até hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando que ouviria uma mensagem sobre Moisés, sobre promessas, sobre quanto a sua vida vai mudar, e até mesmo alguma radicalidade bíblica de um ministério. Sinto desapontá-lo, mas não é essa a mensagem de hoje. Hoje a mensagem não é sobre Moisés, seus feitos.
sobre tudo aquilo que pregam por aí, de promessas e mais promessas e mais promessas e mais promessas, massageando o seu ego. Talvez até você imagine que nós vamos falar sobre deserto. Também não. Podemos até citar, mas falar sobre deserto? O deserto é apenas um cenário. O verdadeiro assunto é outro. A pergunta simples: quem governará essa geração? A palavra de Deus, ou a voz deste tempo, quem governará? Quem realmente é o profeta que vem trazendo a palavra profética de Deus? Não do jeito que está querendo colocar o homem, mas do jeito que Deus coloca para fazer. Como está escrito. Sem inventar. Sem colocar misticismo em cima disso. Nada. Porque toda a decadência espiritual começou exatamente quando outra voz ocupou o lugar da palavra. No Éden foi assim. Em Cades Barneia, nos dias de reis, nos dias dos profetas, nos dias do Senhor Jesus, nos dias da igreja primitiva. E continua acontecendo até os nossos dias. Por isso, Hebreus declara e rememora. Hoje, se ouvires a sua voz, percebam, não é dito. Hoje se arrependas. Hoje se estudares. Hoje se compreender. Ele diz, hoje se ouvir. Porque o problema da humanidade nunca foi a ausência da informação. Pelo contrário, está cheia hoje. Você faz qualquer pesquisa aí no seu celular, em qualquer lugar. Qualquer meio de mídia, de comunicação aí tem pesquisas. Você tem tudo na palma da sua mão hoje. Mas o importante de hoje foi a ausência de submissão à palavra de Deus. Foi trocar a voz de Deus pelas vozes do coração, da cultura, do medo, do orgulho ou da conveniência, que é o mais evidente no dia de hoje. Às vezes a pessoa procura um culto por conveniência. Eu preciso tomar a Santa Ceia, eu preciso celebrar com os meus irmãos, eu preciso... então eu frequento aquela igreja lá por conveniência. Não porque realmente tem uma posição firme com aquele lugar. É por isso que o tribunal da palavra continua aberto. Não é porque Deus precisa descobrir alguma coisa. Afinal, Ele conhece todas as coisas, não é verdade? O tribunal existe para revelar a nós mesmos a condição de nosso coração diante da palavra de Deus. É isso que às vezes temos vergonha. Então Moisés se levanta, não como filósofo, não como um político, não como fundador da religião hebraica, longe disso, mas como um homem cuja vida foi consumida pela presença de Deus. Um homem que passou 40 anos estudando dentro de um palácio. Passou 40 anos sendo esvaziado no deserto. E passou 40 anos conduzindo o povo obstinado. Um homem disciplinado pela própria palavra que agora proclama. Moisés
não fala porque é perfeito. Ele fala porque foi transformado. E aqui está uma das maiores marcas de um verdadeiro ministério apostólico. Ninguém possui autoridade para proclamar uma palavra que ainda não permitiu julgá-lo. Pedro primeiro chorou, depois pregou. Paulo primeiro caiu, depois levantou nações. Estevão primeiro viveu Cristo, depois testemunhou Cristo. O tribunal da palavra sempre começa pelo pregador, antes de alcançar o povo. E é por isso que Moisés faz algo extraordinário. Ele convoca testemunhas. Ele não vai chamar sacerdotes, não vai chamar os anciãos, não vai chamar os príncipes. Detalhe, ele chama céus e chama terra, que já estão o quê? Desde o princípio. Céus e terra. A criação. A própria criação de Deus como testemunha. O homem foi a última coisa a ser criada. Deus preparou tudo para nós. Colocou lá, administra. Então, a criação em si é testemunha de nós. Céus, terra, os animais e tudo são testemunhas de nós, de como somos. Como é nosso coração. E aí ele como declara que toda a criação testemunhe o que acontecerá com esta geração depois de ouvir a palavra da aliança. E como é que nós estamos hoje? Com a palavra da aliança? Ou você ainda só quer escutar promessas? E é exatamente por isso que Isaías começa da mesma forma. Ele adota o mesmo princípio. E Hebreus declara, hoje. Se vocês pararem para prestar atenção, está escrito que a mesma coisa de um dia nos átrios do Senhor é a mesma coisa que 1000 anos. Nossa. Quantos anos você tem? 1000 anos? Não. Então é o hoje. É o hoje de Deus. É exatamente isso que João apresenta a Cristo dizendo. As escrituras testificam de mim. O que foi escrito testemunha até hoje. Hoje que você está assistindo esse vídeo, chegando até a sua vida, a sua família, sua casa, seu trabalho. É hoje. O que você tem feito? Como você tem refletido Cristo na sua vida? O que você tem feito com a nova aliança? E é exatamente por isso que Atos 15, a nossa primeira carta apostólica, ela não pergunta o que é mais conveniente, mas ela afirma: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A diferença. Pareceu bem ao Espírito Santo. Notem que não é o que é conveniente para nós na igreja. Ouvir a promessa, vai ser profético, aquela coisa toda. Espera aí. Se não tiver bom para o Espírito Santo, quem é você? Quem somos nós? Para questionar ou para afirmar que aquilo é de Deus. Toda vez que a igreja voltou para a palavra, o reino avançou. E toda vez que substituiu a palavra por interesses humanos, o deserto reapareceu. É fato.
E hoje nós vivemos em deserto. Ah, não, mas lá na minha igreja tem uma prosperidade que não sei o quê. Prosperidade de quem? Prosperidade de quem? Do seu ministro? Da sua igreja toda decorada? Com pessoas caindo pelas ruas? E a sua igreja não fazendo nada? Qual é melhor? Você receber uma palavra direta do Espírito Santo? Ou o seu pastor, o seu ministro, ficar publicando nas mídias sociais que está com um carro novo? Qual é o melhor caminho? A vaidade humana? Uma palavra realmente que edifica a sua vida, que você saia do seu lugar comum e você tenha vitórias. Não apenas ficar ouvindo a proclamação do final de semana. Uma pregação qualquer, digamos assim, mas uma proclamação que realmente toque. Por isso que essa proclamação não é um convite para defender uma tradição. É um convite para te chuvar, ou seja, para o teu arrependimento. Para o retorno. Não a um sistema. Não a uma denominação. Mas ao verbo vivo. Aquele a quem Moisés apontou. Ele mesmo falou que viria outro assumir o lugar dele. Ouçam-no. Foi assim que está escrito. Moisés alertou. Aquele a quem Isaías profetizou. Aquele cuja voz Hebreus ainda declara. Aquele diante de quem todo tribunal encontrará seu desfecho. Jesus, o nosso Messias. Ah, mas você fala das coisas assim, e como é que a gente muda? Há vários exemplos dentro da Bíblia. E tudo depende de como você está disposto a ler. Por exemplo, João 5. Podemos colocar lá que é o tanque e a religião. Vamos colocar esse título. Jesus vai aonde? Ao tanque de Betseda, que significa casa da misericórdia. Lá em Betesda, ok? Ele encontra lá um senhor, um rapaz, com 38 anos de doença. Observe. 38 anos de doenças. Ah, mas até aí é uma informação qualquer, para qualquer um. Para quem se debruça sobre a Bíblia, é uma dica. Israel andou quase 38 anos após Cades Barneia, antes da nova geração entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 2,14. João usa um número que ecoa nessa memória. Assim como Israel ficou paralisado pela incredulidade, aquele homem estava paralisado havia décadas, porque limitamos a enxergar ou nos conformar com o que temos. E aí a surpreendente pergunta de Jesus: você quer ser curado? Aí ele vem com aquelas desculpas. Ah, mas não tem ninguém que me leve até a água. Não tem, porque é uma vez só que o anjo toca aquela água, aquela coisa toda. Beleza. Mas a pergunta foi direta. Você quer ser curado? Eu vejo pessoas aí que gostam de... Não, mas eu tenho aquilo, porque quer contar história. Da sua dificuldade, da sua isso, da sua aquilo, porque eles não sabem enxergar fora da caixa. Entra na caixa desse sistema religioso.
E se enclausura lá dentro, fecha a caixa e acabou. Isso é Cristo? Não, não é. Cristo mesmo diz, você quer ser curado. Traz para o dia chamado hoje na sua vida. Você quer ser curado? O Senhor está perguntando hoje para você. Você quer realmente essa cura espiritual na sua vida? E não estou falando de doença. Estou falando dessa situação que você vive hoje, geral na sua vida. Jesus está perguntando. Porque nem toda prisão é física. Há pessoas acostumadas com sua própria paralisia, ou se acomoda nela. Ah, não vou sair hoje porque, não, sabe, sempre tem uma desculpa. Ah, não vou pregar hoje porque, não vou lá porque fulano, porque Beltrano, sempre tem uma desculpa. Sempre dá ênfase à própria paralisia pessoal. Aí Jesus manda, levanta, toma teu leito e anda. É exatamente o oposto da mentalidade do deserto. Já perceberam? Eles recebiam maná, eles não queriam parar de receber maná. Tanto que eles foram lá, viram aquelas maravilhas na terra prometida e falaram, não, isso não interessa. Porque Deus está dando maná para a gente, está dando comida, a gente não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Só comer e viver. E mesmo assim, com a aliança de Moisés, ainda mesmo assim quebraram as alianças. E morreram no deserto. Apenas 2 chegaram do Egito à terra prometida. O que era para ser uma passagem simples, se tornou 40 anos de história e de ensinamento para nós. E nós não aprendemos. E nós não aprendemos nada disso. Isso nos leva também a João 4. Jesus vai chegar ao poço de Jacó. Jacó representa a promessa. Ok? O poço representa uma tradição. E a mulher? O que ela representa? O Israel quebrado. E como nós estamos? Do mesmo jeito que aquela mulher. Como assim, apóstolo? Jesus não encontra apenas uma mulher. Ele encontra um sistema. Observe bem o que ele fala. Nosso pai Jacó, nosso monte, nossa tradição, nossa discussão, Jesus desmonta tudo. Ele não discute, ele revela, porque sistemas religiosos discutem lugares. Profetas revelam as pessoas. 5 maridos que ela declara lembram uma história de alianças fracassadas. As 5 alianças, nós já falamos. 5 alianças. Você acha que é somente uma história? Dentro da Bíblia? Realmente você não é casada. Ela usou o pretexto para dar realmente a informação oculta. Se quebraram 5 alianças. Nós temos casamento com as 5 alianças. Ela procura água. Jesus oferece a fonte. No judaísmo, a água simboliza a Torá. Jesus não despreza a Torá, como muitos dizem. Ele afirma ser aquele a quem a Torá aponta. Ou seja, a lei aponta para ele. Moisés encerra muito bem isso. Ele viria. Ouçam-no. E nós apenas escutamos. Essa é a grande verdade.
se conhecesses o dom de Deus. Ele vai apresentar uma água que se torna uma fonte interior. Vocês já perceberam que não é apenas uma instrução? Ter essa fonte dentro de si e não ter mais sede significa que você foi transformado. É a transformação em pessoa. Rios de água fluirão. Ou seja, para transformar, ou seja, para fluir esse rio, você tem que ser transformado. Flui de você esse rio ou ainda você tem sede? Da próxima vez, quando você escutar, eu tenho sede da palavra de Deus, aquela coisa toda, aqueles discursos pecaminosos, podemos dizer assim, lembre dessa passagem. Ele é a fonte, e se bebedes de mim, jamais tereis sede. Jamais terás a sede. É porque você ainda não foi transformado. Moisés tirou água da pedra. Jesus é a pedra, é a rocha. Moisés deu água física ao povo. Cristo oferece o Espírito. Há pessoas vivendo de poços antigos, experiências antigas, unções antigas, revelações antigas. Jesus diz: eu tenho fonte. Então Cristo muda completamente o centro. Não é mais Jerusalém, não é Gerezim. É o Pai procurando adoradores. Isso é revolucionário, pessoal. Ele não coloca mais lugar físico, onde tem adoração de verdade, aqueles corações incendiados, de verdade, transformados e ansiosos por estar com Ele, como nós aqui também estamos ansiosos para voltar lá para o nosso altar, que é o lugar que foi destinado para Ele. Não é aqui na Casa Apostólica, embora esteja presente, esteja abençoando nossa reunião sempre já aqui, esse nosso contato, pois que Ele não deixou perder esse contato com vocês. Mas nós sabemos que é lá. O nosso coração está quente para voltar para lá, ardendo de vontade para fazer o nosso culto lá de novo. Diante da cruz dele, diante da arca que Ele estabeleceu. Perceba que as diferenças levam a um só lugar. Sabemos que Moisés foi desafiado no deserto, mas mesmo assim ele deixa o legado que Isaías retorna. Ouçam céus e terra. As testemunhas do tribunal da palavra ainda estão em ação. Tudo que você faz nesta terra e debaixo dos céus faz parte desse tribunal. Isaías não começa pregando, começa convocando as testemunhas. Porque uma aliança foi quebrada. Quando uma geração rompe a aliança, Deus não responde primeiro com juízo, responde com convocação. E hoje Ele está fazendo isso. Ele está nos convocando. Hebreus recorda o fator temporal, onde a Bíblia toda nos direciona. Hoje. Hoje você tem essa oportunidade de transformar. Hoje você tem essa oportunidade de participar do tribunal da palavra. E hoje, essa palavra muda tudo. Porque Deus nunca julga no ontem. Ele julga hoje. Hoje, se ouvirdes, hoje entrareis, hoje não endureçais. O Espírito nunca fala para museus. Ele fala para gerações. E hoje é esse tempo de ouvir o que o Espírito Santo diz.
Porque muitos continuam esperando moveres, quando o próprio Cristo está presente. Muitas vezes permanecemos no deserto porque sistemas religiosos aprenderam a administrar desertos, em vez de conduzir o povo à terra prometida. Mas Deus continua chamando cada geração a ouvir a sua voz e atravessar. Parem de ficar vendo gigantes. Cidades gigantes, como aquele negócio, não vou conseguir, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo. Ei! Olhe para a história da sua vida. Quantas vezes você já teve um desafio gigante na sua vida, que você não sabia nem como resolver, como fazer, e você venceu. E hoje é covarde. Para encarar, para realizar, para tomar uma decisão, para sair da cadeira que você senta, ou do sofá confortável, ou da sua cama, do seu escritório, do seu quarto. O deserto virou o sistema. Ele é um sistema que hoje sustenta a igreja. Muitas igrejas por aí. Porque quanto mais no deserto você está, mais você vai procurar essa igreja que te oferece promessas. E você vai lá. Como um animal para ser sacrificado. Te limpam, te esfolam. Já percebeu? Supam o teu sangue inteiro. Você se torna ali dependente do que eles falam para tomar até uma decisão na sua vida. Quando você deveria atravessar o deserto rapidamente e chegar à terra prometida. Mas o deserto se tornou cultura. Existe diferença. Uma coisa é passar pelo deserto. Outra é construir uma casa nele. Em que estágio você está? Uma geração inteira aprendeu a sobreviver no deserto, mas nunca aprendeu a conquistar. Aí que está a diferença. Porque muitas vezes transformamos a sobrevivência espiritual em modelo de discipulado. Administramos crises, administramos escassez, administramos traumas, administramos dependências. Mas esquecemos de formar um povo para possuir a herança. Já se perguntou do porquê tantas pregações de ficar rico, se basta atravessar o deserto? Já perguntou para você? Por que essas igrejas crescem tanto? Porque querem que você permaneça no deserto. Como aquele povo andava no deserto, porque Deus deu no maná. Porque Deus deu a codorniz. Deus fazia sair água da rocha. Deus fazia tudo. É isso que você quer viver? Quando há uma terra prometida, que emana leite e mel, e Deus tem promessa para a sua vida, de você ser um vitorioso, e muito mais do que vencedor. E o que temos hoje? O deserto deixou de ser uma passagem, e passou a ser uma identidade. E Deus nunca chamou Israel para ser um povo do deserto. Chamou para ser um povo da promessa. E hoje? Onde você se enquadra? Há uma geração inteira que conhece o maná. Sim. Mas nunca experimentou os frutos de Canaã. Porque morreu no deserto. Com as suas próprias convicções. Porque o Egito também não saiu deles.
conhece a nuvem, conhece o fogo, conhece o culto, conhece até as conferências que fazem por aí, conhece as campanhas, mas nunca entrou na própria maturidade espiritual. E Deuteronômio ensina que céu e terra seriam testemunhas da aliança, sempre. Isaías reabre o tribunal iniciado por Moisés. E ele proclama: quando Deus convoca os céus e a terra, significa que chegou o tempo de prestar contas. Já se perguntou por que Deus está trazendo esse assunto hoje? Mas veja a acusação que está lá em Isaías. Deus não acusa o povo por falta de culto. Deus acusa por falta de coração. O altar estava cheio, mas de justiça vazia. As mãos estavam levantadas, mas também manchadas. Como é que é hoje? Você levanta a mão para adorar no Senhor, mas sua mão está limpa? Uma igreja pode estar cheia de atividades e ainda assim distante da voz do Senhor. Hebreus nos leva ao Salmo 95 e enfatiza hoje. O julgamento de Deus não pertence ao passado. A voz continua ecoando. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é uma questão de informação, é uma questão de disposição. O tribunal não pergunta quanto você sabe. Ele vai perguntar: você ouviu? Hoje temos discussão sobre geografia. E Jesus fala de paternidade. Todos discutem tradição. Jesus fala de espírito. Todos discutem sobre montes. E Jesus revela o Pai. A religião centraliza lugares. A visão de reino é diferente. Reino centraliza na presença de Deus. E não no lugar. Não na conferência. Não no livro escrito. Ah, o reino de Deus, eu conheço o reino de Deus. Não conhece nada. Quanto mais você fala com esse reino, menos você sabe. Porque você não vive. Como é que você está diante do tribunal da palavra? Quem é você para falar de reino de Deus se você não se coloca diante do tribunal da palavra? E é por isso que Jesus diz: nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ele não está desprezando Jerusalém. Longe disso. Ele revela que a adoração verdadeira não ficará confinada a um sistema geográfico ritual, mas será inaugurada na comunhão com o Pai por meio do Espírito e da verdade. Se nós rememorarmos o que foi dito hoje, 38 anos, o mesmo tempo de Cades Barnea até descer de Canaã. Ele está dizendo, está dando toque. E João está dizendo que esse homem doente representa uma geração, esperando um mover, esperando um anjo, esperando uma água. Enquanto o verbo estava diante dele. O sistema sempre faz você esperar. Cristo sempre faz você se levantar. Essa é a diferença. Já percebeu que chega lá, não aconteceu aquilo que foi profetizado, é porque não sei o quê. Qual é a desculpa? Faltou fé. Não. Não faltou fé. Porque o sistema quer que você espere.
continue orando, continue jejuando, Deus vai prover. Não é assim que o pessoal faz. Jesus está revelando. Levanta, toma tua cama e anda. Hoje, o Espírito Santo está encerrando os teus desertos. Está quebrando ciclos religiosos sobre a tua vida. Está rompendo mentalidades de sobrevivência. Está chamando uma igreja para ouvir novamente a voz. Não a voz da cultura, não a da política, não a da tradição, mas ouvir a voz do Filho. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Tribunal da Aliança não termina em condenação para aqueles que respondem em fé. Em Cristo, o juiz também. Em Cristo, o juiz é também Ele, o mediador da nova aliança. A mesma voz que confronta, a voz que chama, restaura e envia novamente. O objetivo do tribunal não é destruir a igreja, nunca foi, mas despertá-la para deixar o deserto. Atravessa o Jordão e manifesta o reino de Deus em sua geração. Simples. A transição só é possível porque o Filho abriu o caminho. Está aí, pessoal. Você vai continuar até quando no deserto? Ah, porque tem um movimento, porque eu tenho que estudar, tenho que aprender o latim, tenho que fazer o hebraico, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tem que fazer o seguinte: ser transformado. Começar a se transformar. Se permitir ser transformado. De verdade. Permitir que o Espírito Santo avance na tua vida. Permitir que o Espírito Santo te mostre os caminhos. Você tem dúvidas? Procure um ministro sério, que realmente é dedicado na palavra, não em fantasias. Não está preocupado com a sua carteira, mas sim com você. Porque, antes de mais nada, Jesus mesmo falou: ame como eu amei. Se o seu ministro não consegue te amar como Cristo, temos um problema sério. Ele vive no deserto. E você ainda está seguindo uma pessoa do deserto como líder? Eu sempre vou resgatar ovelhas no deserto. De muita igreja. Sempre vou. Ovelhas que estejam realmente dispostas a ser transformadas. Mas muitas são tão teimosas que acabam virando bode no próprio deserto. E aí, como bode no deserto, eu tenho que fazer o que a palavra diz. Entrega para o deserto, para os demônios do deserto. E aí? Você quer continuar sendo bode no deserto ou quer ser transformado em ovelha? Ah, apóstolo, não vai ter a parábola? Tem. Vou encerrar hoje com ela. A parábola do tribunal. Havia um rei que construiu um grande tribunal. Todos os anos, seus filhos eram convidados a entrar naquele lugar. Alguns pensavam que seriam condenados. Outros tinham medo de comparecer. Outros nem apareciam. Mas havia um detalhe. Dentro daquele tribunal não existia um juiz sentado. Existia apenas um espelho. E ao lado do espelho
um pergaminho. Cada filho entrava, lia o pergaminho, olhava para o espelho. E entendia quem realmente ele era. Alguns saíam irritados, outros quebrantados, outros transformados. O menino perguntou ao pai: onde está o juiz? O pai respondeu: o juiz já falou através da palavra. Agora o espelho apenas revela se você deseja permanecer como é ou voltar para casa. Então o pai abriu uma porta que permanecia diante de todos e disse: o tribunal nunca foi o destino. O destino sempre foi o retorno para casa. O espelho revela, a palavra convence, mas a porta que conduz de volta para casa, mas é a porta que vai te trazer. Os filhos compreenderam que o verdadeiro julgamento não terminava diante do espelho, mas diante da decisão de atravessar a porta. A porta é Cristo. Isso nós sabemos. O espelho é a palavra dele, a palavra de Deus. O tribunal não existe para condenar, mas para conduzir até chuvar o arrependimento. Ou seja, retornar ao Pai. Quem rejeita a palavra de Deus permanece diante do espelho. Quem responde à palavra atravessa a porta. Por isso o tribunal da palavra nunca termina em condenação. Ele termina em um convite do próprio Filho, Jesus. Onde ele diz lá em João 10:9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Shabbat Shalom a todos, que o Senhor tenha misericórdia de todos e dê realmente uma transformação sobre a vida de vocês. Que venha nesse tempo proclamar a palavra dele no seu coração. Deixe o Espírito Santo entrar. Permaneça na presença do Senhor. É a coisa mais bela. Eu sou testemunha disso. Mesmo diante de todas as dificuldades, todos os desânimos, todos os percalços do caminho. E todos sabem que o exemplo da nossa casa, a casa de Deus, nunca desistir. Agora tivemos a oportunidade. Mesmo tentando o pessoal não deixar que ela conclua, mas Deus já tomou a frente e falou, vai ficar pronta. Está aí a prova. E você? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você tem feito? Deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Deixa o Espírito Santo falar. Ouça hoje o que ele diz para você. Shabbat Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. E resplandeça a sua face sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E te dê a paz.